Provérbios capítulo 10, versículos 22. A bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. O que as Escrituras têm a dizer sobre posses, irmãos, riquezas e muitas outras coisas em relação ao dinheiro? O qualificativo que a palavra de Deus nos dá sobre riqueza, elas não são boas e nem ruins em si mesmas. Vai depender de como essas riquezas foram adquiridas, de como esses bens foram também adquiridos e como que você lida com isso. Então, para a Bíblia, inclusive no livro de Provérbios, riquezas não são ruins e também não são boas. Vai depender muito daquilo que nós fazemos com ela. Por exemplo, aqui no texto está bem claro que nosso texto diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, queridos irmãos, veja bem singelamente esse texto nos diz que há pessoas que têm a bênção do Senhor, que têm a bênção da riqueza e com ela vem dores, vem perturbação, vem noites mal dormidas. E há outros que têm a bênção do Senhor e essa bênção é a maior riqueza que ele tem, mesmo que não seja muito dinheiro, mesmo que não seja aquilo que ele gostaria de ter. Mas quando nós falamos de riqueza, falamos de posses e esse relacionamento com Deus que nós precisamos ter, como nós vamos nos relacionar com Deus tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, sendo rico ou sendo pobre? O que é uma pessoa rica à luz de Provérbios? Provérbio diz que aquele que tem mais do que o necessário para suprir as suas necessidades é uma pessoa rica. Ele tem mais do que ele precisa. Sabe como que o Novo Testamento chama isso? De contentamento. Difícil isso para nós, né? Contentamento. Porque a gente está sempre querendo mais. E nós vamos ver hoje que a gente precisa desenvolver esse espírito do contentamento. E até mesmo o apóstolo Paulo diz que se nós tivermos o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. E mais lá na frente nós vamos ver no capítulo 30, tem um sábio chamado Agur, que escreveu o final do livro de Provérbios, e ele tinha muito medo da questão da riqueza, do dinheiro. E ele pediu duas coisas a Deus, e uma delas é exatamente isso: eu não quero nem ser rico e nem ser pobre, e eu quero que o Senhor me mantenha com a porção diária, com a porção necessária. Então o nosso texto diz que há pessoas que sofrem, aqueles que buscam bens materiais, aqueles que colocam no seu coração: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ter um patrimônio X. Ele pode se envolver em muitas perturbações, pode se envolver em muitas dores e pode se envolver em muito desgosto. E inclusive o livro de Provérbios diz que quem tem dinheiro acrescenta o número de amigos. O pobre, ninguém quer fazer amigo com o pobre. Você não vê aí uma pessoa a esmolar na rua, cercada de pessoas para bater papo, mas se você tem aí um carrão, uma boa conta bancária, certamente você estará rodeado de amigos. E a Bíblia diz, irmãos, que pelo menos há muitas pessoas que se envolveram com riquezas e que se deram mal. Nós podemos lembrar aqui, por exemplo, de Ló, sobrinho de Abraão. Lembram dele? Ele olhou as campinas, os pastores dele estavam brigando por causa de pasto, e ele olhou as campinas e falou: olha, meu tio, eu vou para esse lado de cá. Viu as campinas verdes e foi. Achou promissor para ele. Mas ele não sabia que lá de lá que ele estava olhando, a sua visão bem triunfalista, bem humanista, trouxe problemas, trouxe muitas dores para ele, porque ali estava Sodoma e Gomorra. Veja bem, então o caso de Ló, que pôs o seu coração aí em posses, olhou humanamente as coisas, ele teve bastante desgosto. E podemos falar, você lembra do jovem Geazi? E o Geazi,
Segundo Reis capítulo 5, se você depois quiser ler, segundo Reis capítulo 5, versículo 21 a 27, esse jovem viu que o profeta Eliseu não quis os 2 talentos de prata e nem as vestes festivais, e ele falou, mas não é possível isso. Ele recebeu uma cura da lepra e ele quer dar de bom grado. E o profeta Eliseu diz, não, eu não quero. Mas quando ele foi embora, o que o Geazi fez? Correu atrás de Naamã e falou, não, meu senhor vai receber visitas, e ele me mandou pegar. Mas não era o coração dele. E o Naamã deu, não, pode pegar as vestes festivais e os 2 talentos de prata. Pode pegar. Só que o profeta Eliseu viu em espírito isso. E quando ele chegou, falou, onde você estava, Geazi? Ah, ele inventou várias desculpas. Pois é, o meu espírito foi com você. Pois é, por ter feito isso, a lepra de Naamã vai pegar em você. E não só em você, mas em toda a sua descendência. Então veja que colocar o coração nas coisas pode sim acarretar muitos problemas para a pessoa. E se você lembra de Acabe com a vinha de Nabote, e você lembra também daquele lá do livro de Esther, que era poderoso no reino, e Amã, né? O nome dele era Amã, e ele fez uma forca para enforcar Mordecai, mas na verdade quem foi enforcado na própria forca foi ele, porque ele queria mais. Ele era um homem linha de frente do reinado lá da Pérsia, mas queria mais. Ele queria tirar, na verdade, Mordecai de cena. Então, e o dinheiro é uma coisa boa? Não. Sim, vai depender de como que você usa esse dinheiro. Vai depender aonde está o seu coração. Jesus falou que onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Nosso tesouro está onde? Se o nosso tesouro está no céu, o nosso coração vai estar no céu. Se o nosso tesouro estiver aqui na terra, então o nosso coração vai estar aqui. Não tem como mudar essas coisas, amados irmãos. Agora, o que fazer? O que as Escrituras nos lembram, irmãos, sobre isso? Eu gostaria rapidamente de ver alguns lembretes das Escrituras sobre as riquezas. Alguns lembretes. Provérbios aí, vamos lá para 27, capítulo 27, versículo 24, se você quiser acompanhar. Provérbios 27, versículo 24, vai falar sobre a transitoriedade das riquezas. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Não duram. Então, se as pessoas gastam o maior tempo da sua vida buscando acumular dinheiro, buscando acumular mais patrimônio, buscando ter mais e mais, ele tem que entender que isso vai passar, que isso não é eterno, isso é efêmero, isso é passageiro. Então as riquezas não duram para sempre mesmo. E lá no livro de Eclesiastes, tem um homem que trabalha duro, trabalha sem parar para acumular riquezas, para acumular bens. Vai lá para Eclesiastes, vai aí para frente, capítulo 4, se você quiser, capítulo 4 de Eclesiastes. Veja bem o que o sábio Salomão também falou aqui, capítulo 4, versículos 7 e 8. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Veja bem, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho o trabalho. Trabalha demais, tem ninguém para herdar aquilo, e ele mesmo não usufrui daquilo que Deus está abençoando ele. Então este homem de Eclesiastes, ele está na segunda parte do nosso texto ou na primeira? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ele está na segunda parte, ele está afadigado, ele não tem descanso, tem ninguém para deixar isso, e ele não pensou na transitoriedade das riquezas. Ela passa a saúde também,
passa todas as coisas. Agora imagina um homem que começou a trabalhar com 22 anos de idade, irmãos. E ele trabalha freneticamente, sol a sol, 22 anos de idade. E quando ele está lá com 57 anos de idade, ele adoece gravemente. E ele está trabalhando até os 57 anos de idade. Suponhamos que Deus designou a vida dele até 60 anos. Você sabe que nós temos data de validade aqui na Terra. Só Deus sabe que dia que nós vamos morrer. O dia que nós nascemos está lá no nosso certidão, mas a gente não tem uma certidão. Nós não vemos a nossa certidão final. Nós só vemos a nossa certidão de nascimento. A outra nós não vemos. É alguém que tira para nós, porque nós já não estamos mais aqui. Então imagina que esse homem, 60 anos, ele morre. Ele trabalhou até os 57 anos. Qual foi o saldo disso? Qual foi o saldo? Zero. Praticamente zero. Mas imagina que ele viva até os 80 anos de idade. Mas com muitas doenças, inclusive doenças mentais, problemas de rins, problemas na coluna, e ele não pode usufruir daquilo que ele trabalhou tanto para ter. Qual foi o saldo? Provérbios e Eclesiastes diz: zero, é vaidade, é vapor, não valeu a pena fazer tanto esforço. Então você viu aí que as Escrituras nos dão alguns lembretes sobre isso. Elas são boas? Pode ser. As riquezas são boas? Pode ser ruins? Também pode ser. Vai depender de que conceito você tem sobre elas e aonde você colocou o seu coração. E o segundo lembrete das Escrituras está no capítulo 13, versículo 8. As riquezas colocam o seu possuidor em perigos. Capítulo 13, versículo 8 de Provérbios. Vamos para lá. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre a ameaça. Veja bem, o rico sempre, irmãos, estará na mira dos bandidos, sempre. Quanto mais dinheiro, quanto mais ostentação, mais ele estará na mira dos bandidos. E a gente vê na televisão, né, irmãos, quantas pessoas precisam quase que dispor de toda a sua fortuna para salvar a sua vida. Porque os sequestradores sabem e parece que a gente suspeita que eles têm até acesso à quantidade de dinheiro que ele tem no banco lá, a quantidade de patrimônio que ele tem. Hoje não é difícil saber disso, né? E de repente ele é sequestrado e para salvar a sua vida ele precisa dispor das suas riquezas para resgatar a sua própria vida. O pobre tem o resgate da sua vida, mas sem ameaça. Porque ninguém vai sequestrar o pobre. Veja bem, de novo eu pego ali a figura de um andarilho na rua. Veja bem, quem vai sequestrar essa pessoa? É claro que ninguém vai sequestrar, porque ele não tem, o seu bolso está vazio. Então, as Escrituras nos lembram aqui, Provérbios nos lembram. Se você colocar seu coração no dinheiro, no patrimônio, você tem mais patrimônio e quer ter mais, e trabalhar freneticamente como maluco para adquirir mais, saiba de uma coisa, você pode ter, só que você precisa saber que você está na mira de pessoas insensatas, de pessoas que vão te roubar. E aqui, irmão, tanto o pobre como o rico pode manter-se vivo. O rico usa o seu dinheiro para pagar o resgate. O pobre é salvo porque os bandidos não estão interessados em sequestrá-los, porque ele não tem dinheiro. Então, o primeiro lembrete, a transitoriedade das riquezas. Segundo, cuidado, quanto mais bens você possuir, mais holofote você atrairá, inclusive de pessoas inescrupulosas. E o terceiro lembrete, aí nós precisamos de ir lá para Marcos capítulo 10, versículo 23. As riquezas podem tornar muito difícil a entrada de alguém no céu. Você lembra desse jovem rico? Marcos capítulo 10, versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. As riquezas, irmão, podem sim ser um grande entrave para as pessoas buscarem Deus. Podem ser. Muitas pessoas colocam a sua confiança nas riquezas e não em Deus. Por que, irmãos, isso acontece? Porque, no geral, as Escrituras estão dizendo, inclusive Jesus aqui está dizendo,
que não são as pessoas que possuem riquezas. No geral, são as riquezas que possuem a pessoa. Aí fica difícil. Ela está envolta com as riquezas. Ela não vê mais nada, ela só vê solução para o seu dinheiro. Então, no caso aqui, sempre nós precisamos lembrar, irmãos, as riquezas podem sim tornar muito difícil a entrada de alguém no céu. Impossível? Não. Para Deus, nada é impossível. E o jovem rico aqui é esse exemplo, né? Que ele não quis mesmo se desapegar das suas posses. O seu coração estava seduzido pelas riquezas. É muito perigoso, muito perigoso. E posso, até pela experiência histórica da humanidade, poucas pessoas crentes que adquiriram ao longo da vida muitos patrimônios, muito dinheiro, conseguiram levar uma vida piedosa com Deus. Geralmente uma vida muito tacanha, muito voltada para a aplicação disso e aquilo, e esqueceu da piedade, né? Daquilo que a palavra de Deus diz. Então, se você volta aí de novo para Provérbios, volta aí para Provérbios de novo, capítulo 11, versículo 28. Por que as pessoas são difíceis entrar no reino de Deus? Porque as pessoas confiam nas riquezas. Provérbios 11, 28. Está perto aqui que nós estamos lendo, né? Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Não tem jeito. Quanto mais dinheiro, quanto mais patrimônio, mais você confia naquilo que você tem. Irmãos, eu preciso deixar claro aqui que as Escrituras não são contra, Deus também não são contra você trabalhar, fazer uma boa previdência, de ter até patrimônio para te ajudar ao longo da sua vida. A sua idade vai chegando e os problemas de enfermidade também vão acumulando, e é previdente você fazer isso. É previdente. Se Deus deu condição, é bom você fazer isso. Ter sim um outro patrimônio, ou mais patrimônio, para te ajudar naquilo que for necessário. Porque, irmãos, a idade chega e com ela chega dores também, chega problemas também, e você vai precisar de mais dinheiro ainda para tratar da sua saúde. A palavra de Deus não está dizendo que você não deve fazer isso, está dizendo o seguinte: cuidado, elas podem ser boas, mas elas podem também serem ruins para a sua vida espiritual. Você lembra lá no capítulo 9, versículo 23 de Jeremias, quando Deus usa o profeta para falar com aquele povo, e Deus falou, capítulo 9, versículo 23 e 24, Deus falou com aquele povo: olha, cuidado para vocês não gloriar. Está lá escrito: não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. O que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. É isso. Sempre as riquezas, irmãos, estão presentes, porque ela faz o coração exaltar. Não se glorie nisso. Não acha que você é mais bem-aventurado do que o outro. Irmãos, quem são aqueles que têm a bênção de Deus sem ser atingido por desgosto? Quem são? Provérbios nos fala quem são. Tem muitos relatos aqui de Provérbios, irmão, mas Provérbios diz aqui que há pessoas que, mesmo tendo posses, essas posses não vão atingir, trazer desgosto para essas pessoas. Então vamos ver aí. Quero que você volte aí para capítulo 3, versículo 9 e 10. Então, aqueles que não são atingidos por desgosto é aquele que honra a Deus, dando a Ele o primeiro lugar na sua vida e de suas posses também. Capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, eu quero ler aqui. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Percebe? Se você tira o coração daquilo e dá a sua vida em primeiro lugar a Deus, e também não se esquece de ofertar da parte do melhor daquilo que você tem para Deus, e eu quero até dar um aviso aqui, já que isso vai para o YouTube,
Olha, eu quero falar para essas pessoas que ficam dando dinheiro para a igreja, né? Vai cair no conto do vigário, dizer, olha, dá o seu carro para a igreja, dá tudo que tem para a igreja. Deixe de ser insensato, deixe de ser tolo. É claro que não. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo que o seu coração não pode estar nos seus bens e que você precisa honrar, lembrar de Deus. Olha, isso aqui que eu tenho veio de Deus. E ter maior alegria e satisfação de honrar a Deus com seus bens. E sabe o que significa no hebraico aqui a palavra honrar? Muito interessante. Significa estimar uma pessoa mais do que os seus bens. Então, quando alguém vai para a igreja e se dispõe de tudo que ela tem com a promessa de obter mais, ela não está honrando a Deus. Ela está interessada nos bens de Deus. Isso não é honrar a Deus. Isso não é honrar, você está fazendo barganha com Deus. Isso aqui vai trazer dores. Além de ser uma mentira, porque Deus não pede isso nas Escrituras Sagradas, então somente a Bíblia diz que você precisa lembrar-se de Deus e dizer, olha, o que eu tenho veio de Deus. E tudo que existe aqui na terra veio de Deus. Então eu vou honrar a Deus. Honrar, de novo, significa estimar uma pessoa como sendo mais valiosa do que os bens. É isso. Mas também, se você for aí para capítulo 10, versículo 4 e 5, acompanhe comigo. É rico com a bênção de Deus aqueles que são diligentes para trabalhar e que não têm a mão remissa. Capítulo 10, versículo 4 e 5. Olha que interessante, amados irmãos. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Está percebendo que ter coisas está muito ligado a trabalhar na Bíblia e não a preguiça? Então, qual é o recado sábio das Escrituras, irmão? Pobreza extrema tem muito a ver com preguiça e tem muito a ver com má administração daquilo que Deus deu. Mão remissa, empobrece. Às vezes trabalha muito, tem, mas não sabe administrar, ele é insensato. E isso vai trazer dores para ele, vai trazer, e vai até inclusive reclamar de Deus, que Deus não abençoa a vida dele. Então você percebe que você precisa, rico, que tem a bênção de Deus, e que não vai sofrer dores, desgosto nenhum, é aquele que lembra de Deus, de ofertar a Deus, ofertar a si mesmo a Deus, e ofertar aquilo que também Deus deu a ele. E também aqueles que trabalham diligentemente. Terceiro, irmãos, rico que tem a bênção de Deus é aquele que é dominado pela generosidade. Aqui eu vou ler para vocês, porque é do versículo 23 até o 28. Capítulo 11, versículo 23 até o versículo 28. Veja bem, o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. A quem dá liberalmente, ainda que se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Generosidade. Generosidade. Ô irmão, como nós estamos carentes, né, de pessoas generosas no mundo. Geralmente, quando as pessoas dão alguma coisa ou outra, vai lá com a câmera filmando, olha, nós estamos fazendo isso, veste a camisa da igreja ou da empresa, coloca lá para ser visto para todos na internet. Meu Deus, isso não é generosidade, não é. Isso aí é querer likes e compartilhamentos no YouTube, não é isso? Olha, eu fiz isso, veja bem. E as pessoas, irmãos, fazem isso
para mostrar como elas são generosas, né? E não são. Generosidade. Quem é generoso, irmão? A palavra de Deus garante. Ele nunca cairá em desgraça. Nunca. Sempre Deus vai protegê-lo. Talvez não dê riquezas. E eu estou certo que a maioria não. Mas Deus sempre protege ele de males. Protege ele de coisas que ele nem sabe o que ocorreria com ele. Vamos ver mais um texto, irmãos? Capítulo 13, versículo 11. Está aí perto aí. Aquele que tem a bênção de Deus e que não sofre dores, é aquele que espera com paciência a bênção de Deus com a força do seu trabalho. De novo, o trabalho. Versículo 11. Capítulo 13, versículo 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que junta a força do trabalho terá aumento. Aqui é claro, né, irmãos? Claro, com apropriação indébita, com corrupção no governo, com conchavo com empresário, com venda de emendas parlamentares, com tudo isso que a gente vê aí no Brasil. Tudo isso que a gente vê aí no Brasil. Então, a palavra de Deus é bem taxativa aqui. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Irmãos, não adianta. As pessoas que fazem isso, elas vão estar de frente a frente com Jesus. As pessoas que fazem isso não têm o caráter de Deus. E as pessoas que apoiam essas pessoas também não têm o caráter cristão. Não têm. É preciso olhar para as Escrituras, é preciso ter muito temor a Deus, porque ganhos bem mal adquiridos diminuem. As coisas não vão bem para elas. E agora eu quero que você vá também lá para capítulo 21, versículo 17. Aquele que tem a bênção de Deus e aquele que não é dominado por prazer efêmero, passageiro. Capítulo 21 e versículo 17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Irmãos, eu vi um relato de uma pessoa na televisão, o repórter estava entrevistando ele ganhou sozinho, parece que foi na Mega Sena, há alguns anos atrás. Esse homem saiu bebendo bebidas caríssimas e ele fazia viagens para tudo quanto é lado no Brasil e ele não lavava a roupa dele. Ele falando, não lavava minha roupa, eu comprava roupa, usava e jogava fora. Comprava roupa, usava e jogava fora. E saía pagando bebida para todo mundo, comprava carro, deixava o carro acabar a gasolina de propósito para ir deixar o carro para lá e ir embora. O que aconteceu? Deu uma loucura nesse homem, né? Com certeza, ele é insensato, ele é tolo, com base no Provérbios aqui. É claro, irmãos, ele amou os prazeres, ele amou a vanglória. E aqui cai sobre ele o que está escrito aqui no verso 17, né? Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Não tem como, irmãos. Quantas pessoas tinham patrimônio? Eu conheço pessoas que tinham um bom patrimônio, tinham casa, mas entraram aí pelo vício, né? Pelo vício, e acabou perdendo tudo, teve que vender o patrimônio e deixou a família em completa bancarrota financeira, moral, ética. As pessoas que amam os prazeres, com certeza, irmão, vão gastar tudo que tem para ter os seus prazeres satisfeitos. Aqui a palavra de Deus nos diz, olha, pessoa feliz, a pessoa que tem a bênção de Deus e é rica, é aquele que não é dominado por prazer efêmero e passageiro. E por último aqui, irmãos, no capítulo 24, versículo 27, rica é a pessoa que é prudente e previdente para construir o seu lar. Capítulo 24 e versículo 27.
Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Seja organizado, seja organizado. Veja bem, não vá construir se você não tem dinheiro. Cuida bem lá da sua fonte, para você não ter de sabor depois. Não podemos começar uma construção e deixar no meio do caminho. Isso é uma má propaganda, né? Isso está dizendo, olha, nós somos muito organizados. Você lembra que Jesus falou isso também? Qual de vós que vai construir uma torre, primeiro nos senta, nos faz os cálculos e vê se dá para construir aquela torre? Isso ele está falando do discipulado, né? E quem é o homem, o guerreiro, o exército, que vai guerrear contra um outro exército e ele não vê primeiro se ele tem um exército suficiente para isso, se ele tem condição de vencer aquele? Então, provérbio também, irmão, provérbio é muito rico em conselhos, e conselhos práticos para a nossa vida diária. Então ele diz, olha, vê se você tem condição de construir um lar, porque você precisa construir o seu lar. Não está aí no versículo 27? Cuida dos seus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Constrói a sua casa com os recursos. Mas, irmãos, de nada adiantaria nós falarmos tudo isso aqui, que riqueza pode ser boa ou ruim, depende. Que pobreza tem vantagem, também tem desvantagem. Não adianta nada nós olharmos para tudo isso se nós não prestarmos atenção, irmãos, para onde as riquezas apontam. As riquezas trazem o que para nós? Vamos fazer uma analogia aqui. As riquezas trazem conforto, não é isso? As riquezas dão prazer, as riquezas resolvem problemas que o pobre não consegue resolver. As riquezas traz sim uma espécie de esperança para as pessoas. Então, por que Deus colocou as riquezas nas Escrituras? O que Ele quer nos ensinar com isso, irmãos? E eu estou certo que as riquezas que daqui da terra apontam para uma riqueza maior no céu. Mas aí é para quem tem a bênção do Senhor. Aqui Provérbio fecha, irmãos, eu preciso usar aqui o Novo Testamento para nós fecharmos isso aqui. As riquezas falam da glória e da salvação no céu que nós vamos ter. Romanos 9, versículo 22 e 23 diz: Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Irmãos, as riquezas daqui são sombras para nos lembrar, irmãos, para os salvos, que ele tem uma riqueza no céu, no novo céu e na nova terra, aonde o prazer será completo, aonde a alegria será completa, e será tão completa que a gente vai estar seguro, porque no céu não entrará ladrão. O ladrão vai ficar fora dessa cidade. Jesus falou, irmão, do grande saldo de devedor que uma pessoa tem se ele ganhar o mundo inteiro, mas perder a salvação. É um grande saldo devedor que a pessoa tem. A bênção do Senhor que enriquece é aquela que qualifica a pessoa como vaso de misericórdia, que Paulo falou aqui, por intermédio de Cristo. E há vasos da ira, para esse qualquer bem que porventura tiver aqui na terra, por maior que sejam esses valores, acrescentarão certamente dores aqui e na vida futura. A maior bênção que uma pessoa possa ter é a salvação em Cristo. Se ela tem essa salvação, então ela é rica, ela é próspera. Então as riquezas daqui pegaram ponto, irmãos. As riquezas daqui apontam para uma riqueza maior, duradoura, e que jamais nós perderemos lá no céu, no novo céu e nova terra. Mas segundo, irmãos, para onde as riquezas nos apontam? As riquezas apontam para a riqueza da graça de Deus nos séculos vindouros. Efésios capítulo 2, versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça
em bondade para conosco em Cristo Jesus. Interessante, irmãos, que o grego aqui nos aponta para uma cláusula de propósito. Ele nos salvou dos nossos pecados, dos nossos delitos e pecados, para mostrar a riqueza da sua graça a nós. Agora, irmãos, por mais que nós nos diligenciamos para tentar aquilatar o valor das riquezas celestiais que nós vamos ter, jamais conseguiremos mensurar o valor delas lá no céu. É só estando lá para nós vermos que, irmãos, as lutas aqui não se comparam, como diz o apóstolo Paulo, com a glória que em nós há de ser revelada. Às vezes as pessoas, talvez nós podemos cair, irmãos, naquilo que caiu o salmista Asaf no Salmo 73. Ele olhou a prosperidade do ímpio, e talvez muitos crentes também olham. Ele é um devasso, ele é um blasfemador, mas ele tem muitos bens aqui, ele tem um bom plano de saúde, e às vezes você fica lá na fila do SUS, né, esperando meses e meses para uma cirurgia, e o devasso, aquele que blasfema de Deus, tem um ótimo convênio, tem até helicóptero para pegar ele na sua casa. E podemos ser tentados a olhar como Asaf olhou lá no Salmo 73, ele diz: por ver a prosperidade dos ímpios, meus pés quase que escorregaram. Quase. Ele diz: não é possível. Eu que estou fazendo a obra de Deus, eu que estou aqui trabalhando, quem sabe é o Asaf da música, eu que estou fazendo tudo isso e eu estou passando muitas dificuldades. Mas, irmãos, não devemos nos esquecer que essas riquezas aqui, elas são vapor, são fumaça, desaparecem. Elas não têm um fundamento que te segura. Mas as riquezas que nós temos em Cristo Jesus, porque Paulo diz, olha você vê o que Paulo diz. Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E Paulo diz que tudo é nosso, tudo é nosso. Nós somos agora filhos de Deus por adoção e herdeiros de tudo que Deus tem. Então, irmãos, quando você vê o luxo, o glamour, o prazer que as pessoas buscam aqui com as riquezas e até usufruem dessas riquezas que ele tem aqui, e isso está nos lembrando, nós, povo de Deus, que nós vamos ter muito mais lá no céu e que nós devemos aguentar aqui, servindo a Deus. Não vai faltar nada para nós, se nós nos diligenciarmos a servir a Deus com muito amor, com muita generosidade no coração. Além de Deus nos sustentar aqui, Ele vai nos dar o novo céu e a nova terra para a nossa habitação. Isso é muito glorioso para nós. Irmãos, e mais um aqui. As riquezas perecíveis daqui demonstram que haverá uma riqueza permanente no céu, diz a palavra de Deus, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aqui não é Cristo por nós, e é bem verdade que Cristo por nós é tanto bíblica como teologicamente correta. Cristo por nós. Mas aqui o apóstolo Paulo vai mais além, ele dizendo que a riqueza da glória de Cristo é Cristo em nós. Então, quem tem Cristo, irmão, tem a bênção de Deus e ele não vai ter desgosto. Quem tem Cristo. Agora, quem não tem Cristo, com certeza sofrerá desgostos, tristezas e ainda vai para um lugar que Jesus falou que é choro e ranger de dentes. E isso nós precisamos, irmãos, nos lembrar do que a palavra de Deus está nos dizendo aqui nesta noite. Mas até lá, irmão, temos a garantia de que usufruiremos da glória celestial, porque agora Cristo está em nós. Deus nos deu uma riqueza que antes estava envolta em mistério. E a partir do momento que este mistério, como se fosse um presente, sabe, desenrolado, com folhas brilhantes, chegou lá no final, achamos o quê? Qual é esse presente? Cristo, o dono do mundo. Ele agora está em nós. Ele é a nossa garantia. Que Deus em Cristo Jesus, irmão, nos ajude, nos abençoe, para nós continuarmos servindo a Ele com muito amor
e com muita galhardia também, sabendo, as riquezas são boas? Podem ser, mas podem também trazer muitos problemas para a pessoa. Na verdade, a palavra de Deus diz que as riquezas é o que você está fazendo com elas, como que você as adquiriu e o que você está fazendo com elas. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.